Amém. Recording in progress. Lexaná Tovar. Isso aí. Vamos pra frente, né, meu P? São 5 da Boa. manhã e lá é 5 da manhã, meu irmão. O apóstolo tá acordado o dia todo. Ele não dormiu nada até agora. Faz parte, né? Eu gosto é assim, amostradinho. É amostradinho. Isso aí é fiel, bicho. Glória a Deus. Amém. Vamos pra frente então, meu P? Vamos. Pai, juntos nós nos unimos agora em oração. Como nós precisamos de Ti, Senhor Deus, nesse novo tempo que se inicia, na abertura desse portal, desse mês. Pai, e em primeiro lugar, nós queremos Te engrandecer, Te exaltar pelas Tuas maravilhas. Obrigado porque a Tua graça tem nos sustentado a cada dia e reconhecemos que somente o Senhor para nos sustentar nesses tempos tão difíceis. Mas aqui estamos totalmente confiados em Ti. E para isso, Pai, entramos na Tua presença por esse novo e vivo caminho que é o sangue do Senhor Jesus. E mergulhamos no Teu amor, esperamos na Tua providência, Senhor Deus, no Teu cuidado. E hoje aqui estamos para aprender mais um pouco, Senhor. Venha sobre nós com Teu Espírito Santo. Usa o Teu servo apóstolo Éder na ministração dessa palavra. Nós clamamos assim em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém. Aleluia. Amen. Apó, eu sei que você tem uma palavra poderosa para entregar para nós hoje, e eu queria começar com Levíticos capítulo 23, e eu quero ler o verso 23, 24 e 25. Levítico 23, 23, 24 e 25. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No sétimo mês, o primeiro dia do mês, tereis descanso solene, memorial, com teruá de chofar, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então, esse é um dia que o Senhor separou. Por isso, temos colocado toques do chofar, o apóstolo tem colocado de hora em hora, né, os toques do chofar, porque é um dia memorial da teruá, do toque da trombeta, do chofar. E eu quero deixar ainda para nossa meditação o Salmo 116, verso 1 e verso 2. Depois a gente vai ler mais alguma coisinha, mas o Salmo 116, verso 1 e 2 diz o seguinte: Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Tem mais uns códigos aqui, mas eu quero deixar aí essa palavra para nós meditarmos. Amo ao Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Essa aqui é uma expressão de uma alma mergulhada nesse amor e uma confiança absoluta que ele é amado pelo Senhor e ele ama o Senhor, porque ele tem experimentado esse amor quando ele sabe que o Senhor ouve a sua oração. E hoje é um dia especial que nós devemos acender a chama da intercessão, da oração e do clamor diante do Senhor. Amém? Amém, meu Pai. É, hoje, como diz o apóstolo, nós começamos a festa de trombetas. Também, hoje é o primeiro dia do calendário, né, do sétimo mês.
entrando então em uma nova estação, entrando também em um novo mês. Então ele vem uma conjuntura de fatos, né? Primeiro, nós estamos transitando por uma nova estação. O que seria essa estação? Então já participamos da primavera, verão, e começamos então o outono. Entramos dentro do calendário hebraico, estamos na estação de outono. E a estação de outono, ou seja, ela representa um tempo de vida, ou seja, a potência da vida do Cordeiro sobre nós. O tempo de viver. Eu sempre considero como um tempo de viver. É o tempo onde o Senhor manifesta com vida. Isso para mim é muito importante, porque se nós vamos olhar para o calendário em si, você vai ver primavera, florescer, ou verão, frutificar, outono. Eu falo o tempo de viver no sentido de quê? O tempo de viver em shalom, paz, descanso. Então, esse é o tempo onde, dentro dessa visão de uma árvore, nós temos o tempo de descansar. E esse, para mim, já começa uma palavra até mesmo profética, né? O tempo de entrar no descanso do Senhor. Aleluia. Porque o descanso do Senhor me traz vida. É no descanso do Senhor onde a vida do Senhor acontece. Vendo o calendário, nós vamos ver que tem duas primaveras. E olha que interessante, nós temos a primavera do hemisfério norte e a primavera do hemisfério sul. O calendário primário, o calendário de Gênesis, ele começa na primavera do hemisfério sul. Se você for olhar o calendário, ele começou. Se você ver o calendário de Gênesis, ele está no hemisfério, na primavera do hemisfério sul. No calendário de Êxodo, quando o Senhor diz, e começará por aqui, esse será o primeiro mês do ano, ele transita agora o começo do ano para a primavera do hemisfério norte. Mas os dois começos de ano, seja o civil ou seja o religioso, ele sempre vai começar nas primaveras. Então nós olhamos uma primavera, eu sempre costumo dizer que a primeira primavera que nós tivemos do hemisfério norte é o tempo de conquistar o espírito e agora é o tempo de trazer para a terra. Então, é como que 6 meses eu entro em uma guerra no espírito e 6 meses nós trazemos para a terra para manifestar, guerrear e manifestar. Logo, quando então já passamos para esse ponto, nós vamos ver, né, no meu entendimento, que o que mais nós vamos confrontar, o que mais nós vamos debater é um tempo de trazer, enfrentar um tempo não só de morte, mas um tempo de tristeza. Ou seja, o maior enfrentamento que nós vamos ter é contra as tristezas, desânimos, ansiedades, depressões, que agora começa uma temporada, parece que nós aparentemente nós não vamos conseguir ver o fruto e isso vai começar a vir aquelas velhas coisas, né? Parece que a minha vida não tem sentido, parece que minha vida não tá fluindo, sabe? Parece que as coisas não vão dando certo. Automaticamente parece que as coisas vão entrando em um tal nível que eu não vejo acontecer. E isso vai me trazer um fato, ou uma tristeza, um profundo pesar, a ponto, então, de eu não conseguir viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então, essa primeira arma que nós temos, né, é entrar no descanso do Senhor. Começamos entrando no descanso do Senhor. Esse é o primeiro fator que precisamos entender daqui para frente. O Senhor te trará descanso, o Aleluia. Senhor trará shalom, e na shalom do Senhor nós entraremos no governo do Senhor. E esse Aleluia. governo, essa essência me trará vida. A vida de Cristo, do Cordeiro, estará sobre mim Aleluia. e ele me colocará no descanso dele.
Olha que Aleluia. interessante. Quando nós olhamos para o começo do mês, sempre nós vamos ver sobre tribos, sobre meses, sobre essas coisas todas. E quando nós olhamos a tribo, né, nós vamos ver que como que tivesse dentro de uma temporada, de uma palavra sobre José. E quem é José? José, ele passa a viver primogenitura. Esses dias eu estava falando, né, a gente estava comentando acerca de um escrito, e nesse escrito é interessante que ele fala o seguinte: como Rubem ele foi o que perdeu primogenitura por causa da sua desobediência, como que três porções caíssem sobre três filhos. A bênção, a unção real veio sobre Judá, a unção sacerdotal veio sobre Levi, e a unção da primogenitura veio sobre José. Ou seja, observe aqui, olha que interessante. Em 6 meses, nós vemos um ato de arrependimento e alinhamento. Páscoa, Pentecoste, e agora nós vamos para Yom Yom Teruah, Yom Kippur, Yom Kippur. Teruah e Então, é Sukkot. um ato de arrependimento e de conserto para chegar no tempo de reinar, que é tabernáculos, onde estamos na tenda do governo. Olhando isso daqui, nós vamos ver que essa estação começa exatamente com uma palavra acerca de José. E quando nós olhamos para a palavra de José, nós vamos ver o quê? Qual que é a bênção que o pai traz sobre José? Abra a tua Bíblia aí em Gênesis. Gênesis Uhul. 49. Gênesis 49. Em Gênesis 49, ele diz o seguinte, deixa eu só pegar o versículo aqui. Verso 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Eu vou pular o 23 e depois nós voltamos a ele, só para que você entenda. Então veja, olha a bênção. José é um ramo frutífero. Frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Verso 24. O seu arco, porém, permanece firme, seus braços são feitos ativos pela mão do Eterno Todo-Poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Uau. Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos do alto céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre. A bênção do teu pai excederá as bênçãos dos meus pais, até o cimo do monte eterno. E esteja ela sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça, do qual foi distinguido entre os irmãos. Ou seja, é uma bênção que excede todas as bênçãos. Então, se aplicamos isso daqui como uma característica de meses ou de tempos, nós vamos dizer que essa, ou seja, hoje, começa uma temporada onde as bênçãos do alto céu, ou seja, essa, a bênção do terceiro céu, o trono do Senhor, as bênçãos que o Senhor derramou sobre toda a eternidade, as bênçãos geracionais, as bênçãos que se multiplica, recaia sobre a tua vida. Então, assim, não tem como.
Começa então um tempo de bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos. Abre-se as portas da eternidade para que o Senhor abençoe a tua vida. Só tem um probleminha. Foi o que nós colocamos no verso 23. Por que que pulamos? Porque é uma palavra extremamente assim, de bênçãos e bênçãos. Mas ele diz: só tem um problema. Os flecheiros lhe darão amargura, tiram contra ele e aborrecem. Mas olha que interessante, a palavra flecheiro aqui é uma palavra diferente dos outros flecheiros, porque a palavra flecheiro aqui é Baal, ou seja, tudo contribui para que você alcance um nível de bênção e viva de um modo tremendo no Senhor. Mas vai ter um probleminha. Todos os ídolos que você não derrubou até agora vai te trazer amargura. Ou seja, é algo que está totalmente liberado para você avançar, mas você só não vai avançar se ainda tem Baals que governam a tua vida, ídolos que governam a tua vida. Se há ídolo ainda, se há coisa que você não derrubou, se há altares que você não quebrou, se há ainda ídolos que não perdeu o governo, ou seja, se ainda tem ídolos que governam a sua vida, ele começam em um tempo de graça, de unção, de derramamento, esses ídolos provocará todo o fluir de uma vida amarga e insatisfeita. Por isso que eu digo, é o tempo de viver, é um tempo de se alegrar, é um tempo de ser abençoado, é um tempo de descansar. Mas por que que eu não consigo descansar? Porque agora há uma pressão interna. É um tempo de entrar no jardim, entrar nas tendas do Senhor. É um tempo de nos alegrar no Senhor. Mas por que que eu não estou conseguindo me alegrar? Por que que meu coração está doendo? Por que que eu estou insatisfeito? Por que que as coisas parecem que não fluem? Parece que não está legal? Porque os ídolos agora estão atirando as flechas de amargura. Por isso que nós vamos vencer, quebrar. E o que nós estamos fazendo nessa temporada, já estamos no dia 31, se não falha a memória, ou 32, lembro. Mas nesses dias, o que nós estamos fazendo é quebrando força desses flecheiros para que você descanse na presença do Senhor e as bênçãos do Senhor repouse sobre a tua vida. Amém. Veja, pode falar, apóstolo. Isso é tão importante, apóstolo, porque o nome Tisrei, ele surge primeiramente na língua acadiana, que significa início. Tsuru, Teshuru, Suru. E quando vem para o hebraico, ela vem como Tisrei, início. Veja, você falou de descanso. Nós estamos no sétimo mês do calendário bíblico religioso, né? De Gênesis, de Êxodo 12. E estamos agora no primeiro mês do ano civil. Mas, na verdade, agora entramos no sétimo mês, que é esse Shabat, que é esse descanso, para iniciarmos. Agora, guarde isso aqui, porque isso aqui é importante. Você falou o que do início? Nós passamos 6 meses guerreando no espiritual, agora há um código para recebermos. Zerou a conta para trás com esses ídolos aqui, porque senão vai entrar o verso 3 do Salmo de 116. Laços de morte me cercaram. Olha só, você fala dos flecheiros, e quem é o comando? O Baal, né? O Senhor, aonde ele estiver comandando alguma área da sua vida, ali terá laço de morte, ali terá flecha de amargura, né? Aí ele diz o seguinte, aqui, no verso 7: Volta minha alma ao teu sossego, ao teu descanso, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Veja, querido, se esse tempo é um tempo de início, teruá, tisrei, o toque do shofar nos leva para entrar no arrependimento, e aí, fabuloso isso aqui. José,
ele profetiza o quê? 7 anos de bonança, 7 anos. Olha o número 7 na vida de José aí, não é verdade? Então agora, ou você está com a amargura do coração, está com Baal, você vai ter que se arrepender disso para avançar, para colher tudo aquilo que o nosso irmão colheu e nós vamos colher junto. Amém? Em nome de Jesus. Olha que fantástico aqui. José, ele então recebe essa primogenitura. José, ele recebe essa porção depois do pecado de Rubem, mas ele não entra ele em si no governo, ele passa os filhos agora. Então o calendário, você vai ver que não é colocado como José, mas sim como Efraim e Manassés. Mas olha o ponto aqui. Quando ele tem os seus dois filhos na terra do Egito, veja que os dois filhos de José, eles nascem na terra do Egito. Então, ponto aqui, está lá em Gênesis 41. Gênesis 41, verso 50. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés. Por que chamou Manassés? Porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. 52. Ao segundo lhe chamou Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, dois filhos. O Senhor me deu cura e o Senhor me fez entrar em um estado de cura enquanto eu estava na terra da aflição. E nessa terra da aflição, o Senhor me fez prosperar. Essas são as duas essências, esses são os dois pontos na vida de José. Um, perdoar para prosperar. Por que os flecheiros me darão amargura? Se eu não entrar num estado de perdão, se eu entrar nessa temporada carregado ainda, carregando pessoas nas minhas costas, carregando pessoas no meu coração, carregando mágoas, carregando a situação, carregando essa terra da aflição dentro de mim. Por isso ele diz: eu precisei esquecer da tribulação, eu precisei esquecer do que foi feito, eu precisei esquecer da casa do meu pai, eu precisei esquecer das aflições que eu passei, eu precisei ser curado nisso tudo para poder prosperar. Por que nós não Amém. entramos no tempo de governo? Por que nós não entramos no tempo de alegria? Por que nós não entramos no tempo de paz? Porque não entramos no tempo de descanso? Porque ainda eu estou com o coração remoendo as feridas, as tribulações, a casa paternal, a família, aqueles que nos feriram, ou seja, o meu coração não consegue descansar porque ainda eu estou remoendo muitas situações que me aconteceu e ainda eu estou achando uma injustiça, ou seja, eu sofri injustiça, eu fui injustiçado, eu não merecia isso, eu não precisava passar por isso. Então, uma das palavras que como que eu posso colocar aqui? Apóstolo, a palavra Manassés Aham. é a mesma palavra sossego do Salmo 116, verso 7, a palavra Manoar, que é, daí vem a palavra Manassé, é a raiz. Sossego aqui, volta a alma ao teu sossego, volta a alma, a mesma palavra. Manassé, que é egípcio, mas é a mesma raiz hebraica. Ou seja, sabe uma coisa que eu entendo, apóstolo? A palavra que as pessoas muito vão usar daqui, nessa estação, ou seja, por esses quase 15 anos que eu estou trabalhando, entendendo tempos, a palavra que entra daqui para frente é uma. Estou revendo a minha vida, viu, apóstolo? Sabe assim? Ah, É, esse é o tempo, sei lá, estou pensando nas situações, estou pensando, estou revendo a minha vida.
Ou seja, as pessoas começam agora, o que é o rever a minha vida? As pessoas não entendem que agora baixa uma atmosfera dos flecheiros agora apontando as coisas, dizendo, aí as pessoas começam a dizer, eu estou revendo a minha história. Sabe, assim, parece que as coisas não dão certo, eu estou vendo se compensa, se não compensa, se dão certo, não dão certo. Agora começa esse tempo que parece que é um tempo onde as pessoas estão revendo, mas não estão revendo, estão sendo flechados, estão sendo Ah, marcados, estão sendo amargurados, para que eles possam entrar em um tempo, em vez de se deleitar com o Senhor, porque qual é a palavra? Qual é a palavra para tabernáculos? Se alegrem. Se alegrem, alegrem-se você, a tua casa, os teus filhos, as tuas filhas, os teus servos, se alegrem, por quê? Porque não faltará colheita, se alegrem, porque não faltará semeadura e nem colheita, se alegrem, porque o Senhor estará com vocês, se alegrem. Mas agora, em vez das pessoas se alegrarem, o que elas estão vendo? Revendo a vida. Mas revendo por quê? Porque estão debaixo de feridas. Ou seja, entra ano e sai ano, as pessoas carregam feridas, entra ano e sai ano, eles não conseguem liberar a casa paternal. Irmãos, são duas coisas principais que José coloca. Eu libero a casa do meu pai e eu libero o tempo da aflição da minha vida, eu libero isso de mim. Eu não quero mais carregar, eu não quero carregar as feridas, eu não carrego mais as feridas. Só depois que ele entrou nesse sossego, Manassés, ele entra na prosperidade. Mas é interessante que depois inverte, ou seja, a prosperidade vem primeiro do que o sossego, né? Ou seja, Efraim vem primeiro do que Manassés. Mas o fato é o contrário, é Manassés e Efraim, não Efraim e Manassés. É uma bênção que ele troca, que a gente já entendeu isso, mas o fato é que, nesses 2 meses, se eu não aprender a tirar a minha vida do estado das feridas e decepções, eu não entro no estado de Shalom, e se eu não entro na Shalom, eu não prospero. Esse é o tempo de prosperar, esse é o tempo de receber, esse é o tempo de avançar, esse é o tempo de colher, esse é o tempo de viver, esse é o tempo de romper. Mas se eu não liberar a minha vida, essa é a temporada, qual é desses 3 meses? Qual é o governo desses 3 meses? É interessante que nós começamos agora o quê? Injustiça, sepultura e falsa paternidade. Então, uau, agora começa o tempo de Hades. As dimensões de sepultura se abrem de uma tal forma. Veja, olha o fato aqui. Lembra que eu disse que o calendário de Gênesis é diferente do calendário de Êxodo? O calendário de Gênesis começa pelo Tisrei e o calendário de Êxodo começa com Nissan. O mês que vem é comemorado o Dia dos Mortos, Halloween e o Dia dos Mortos. Também Halloween, Dia de Todos os Santos e Dia dos Mortos. Você acha que o Dia dos Mortos foi simplesmente assim? Ah, não, hoje é Dia dos Mortos, vamos comemorar. Lembrei de um parente falecido e pronto, vamos comemorar. Não, queridos. O que aconteceu no segundo mês do calendário de Gênesis? Quando nós vamos ver, de, pode falar, não, de Gênesis, né, que você de falou? Gênesis, isso. Ah, tá. No segundo mês do calendário de Gênesis, nós vamos ver o dilúvio, ou seja, onde houve um portal de morte onde todo ser humano morreu. Todos os homens morreram. Se você for ver onde começa, que as águas enchem, e começa do primeiro mês e vai até o segundo mês. Então, nessa temporada, se você olhar ali as datas, coincide muito quando fala do 2 de abril, né, mas no Dia dos Mortos, coincide muito com a entrada do dilúvio, aonde houve um portal de sepultura gigantesco, onde toda a alma humana naquela época morreu. Então, veja, há um abismo, há uma porta, há um derramar de morte para esse tempo.
Há uma dimensão de sepultura, e por isso o Senhor está dizendo: entra no meu descanso, entra no meu descanso, porque enquanto você não aprender a descansar em mim, veja, querido, que isso não é só um estado, é um ambiente. Entra dentro de mim que sou a tua paz. Esteja comigo, porque eu sou aquele que te traz paz. E quando você parar de carregar os outros e tirar a tua alma do estado de tortura e de vingança, você descansará em mim. E quando você descansar no Senhor, o Senhor começa a prosperar tudo aquilo que você faz. Veja, essa foi a palavra de José. Quando as coisas começam a reverter na vida dele, quando ele diz: olha, eu decido. Eu decido esquecer o que ficou para trás. Eu decido perdoar. Eu decido deixar. Mas José perdoou. Irmãos, olha um pouquinho a história de José. Quando o primeiro irmão chega, a gente vê que ele vem. Se você parar para pensar, por que José não fala assim: sou eu, teu irmão? Bora, cara, olha, Deus me livrou. Por que ele foi fazendo aquilo tudo? Por que ele foi articulando aquilo tudo? Porque se você for vendo a história, pelo menos essa é a visão que eu tenho, você vai ver que ele vai meio que judiando dos irmãos, né? E ele só muda quando ele fala do pai. Quando um dos irmãos fala assim: não faz isso, cara. Porque a perca de um dos filhos do meu pai trouxe muita amargura a ele. E se ele perder o outro, ele morre. Sabe quando ele quebrantou? Quando ele escutou que o pai dele se importava com ele. Oh, aleluia. Só isso. Quando ele disse assim, para mim cai nisso aqui, quando ele disse assim, cara, meu pai se preocupava comigo, aí ele fala, cara, para tudo, chama lá ele. O que eu entendo é que ele ficava assim, por que meu pai não veio atrás? Por que meu pai não me socorreu? Por que meu pai não me procurou nesse tempo todo? E o dia que ele escutou que o pai dele não conseguia se alegrar porque perdeu ele, é como que tudo quebrasse. Ou seja, nós precisamos entender aqui o estado de se eu não esquecer da casa paternal, mas não é esquecer dos meus pais, é esquecer das feridas da casa paternal. Se eu não esquecer das feridas da terra da aflição, eu não consigo prosperar. Por isso o Senhor está trazendo cura à tua alma. Eu declaro isso. Esse é o tempo que o Senhor trará cura na palavra paternal. Esse é o tempo que o Senhor alinhará a tua vida a um estado de paternidade curada, a um estado de paternidade transformado. O Senhor trará cura à tua alma, a um estado onde você não mais carregará ferida, mas você carregará glória, você carregará vitória, você carregará descanso do Senhor, você carregará a presença dele e não ídolos. Quem eu carrego determina aonde eu frutifico. Essa seria a palavra. Uau. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É, meu apóstolo. Vamos orar. Guie-nos nessa oração, porque nós precisamos avançar. Assim, eu entendi algo que me marcou muito. Onde as pessoas sempre se ferem. Meu pai me abandonou. Por isso É, que o salmista já começa: Amo ao Senhor, porque sempre me ouve. Olha isso aqui, ó. Eu amo o Senhor porque ele sempre me ouve. Você não pode esquecer disso nunca, meu irmão. O teu pai sempre te ouve. Às vezes o seu ouvido está fora da frequência da voz dele, mas o seu pai sempre te ouve. Spurgeon,
dizia que às vezes ele estava tão cansado do fardo, da tribulação, que ele não conseguia orar. Então ele deitava e começava a gemer, gemer e gemer, mas ele sabia que aquele gemido era olha a certeza que ele tinha. Eu não estou expressando com a minha boca as palavras, mas o meu gemido, ele chega diante do Senhor. Olha que coisa, que confiança dessa paternidade, né? Então, amados, nós estamos iniciando. Esse é um tempo de início. Marcou. Você está tendo um tempo agora para até Yom Kippur fazer todo o arrependimento. Não fique preso ao seu passado. Avance agora. Saia dos lugares de feridas, de Baal, dos flecheiros de Baal. Saia desse lugar. Não aceite mais essas flechas e continue firme servindo o Senhor. Porque esse é um tempo agora, você já guerreou de janeiro até agora. Agora é época de entrar no sossego, no, no manoar, né, do Senhor, no descanso, no sossego. Porque se a alma estiver debaixo de tribulação, ela não prospera. A alma, é o Salmo 23. A alma, ela precisa de refrigério junto às águas, deitar em pasto verdejante antes de comer. A ovelha precisa descansar para depois comer. Se você comer com essa tribulação, se você não for descansar no Senhor, então aproveite, já que você está fazendo esses dias de confissão de pecado, aproveite para perdoar pessoas. Diga o nome dessas pessoas, perdoem pessoas que te colocaram no poço, pessoas que te venderam, como José foi vendido, pessoas que te traíram, que te difamaram, como a mulher de Potifar. Mas você precisa agora iniciar, por isso Tisrei, iniciar com uma nova postura, não mais como vítima, mas como um filho que tem um pai. Herança, né? Herança. É, Amém. Pode orar aí, meu filho. essa questão da herança, olha que Hum, interessante. Em Números 2:2, ele disse que cada tribo ele deveria se colocar diante de um posicionamento, acampar de frente da tenda, então tinha um lado. Ele também deveriam estar diante dos, ele fala, a palavra é das insígnias das casas paternal. Está lá em Números 2:2. Insígnia é como uma letra hebraica que representa cada tribo. E a letra que representa a tribo de Efraim, ou seja, o sétimo mês, é a letra Kaf, que é a coroa, que é o governo, que é a dupla porção, que é o duplo derramar do Senhor. Então, quando nós colocamos Efraim, Efraim significa isso. É a dupla porção, porção dobrada. O Senhor derramará, o Senhor derramará sobre nós a dupla porção. O Senhor derramará sobre nós a dupla porção. O Senhor derramará sobre nós uma porção dobrada. Mas eu preciso estar pleno. Eu tenho que estar completo diante do Senhor. Eu não posso estar ferido. Se eu entrar ferido, se eu entrar faltando, eu não entro nas tendas do meu Pai. Eu não entro nos tabernáculos do meu amado. Eu não vou coabitar com o Senhor, porque eu estou despreparado. E eu pego aquela palavra que a gente trabalhou muito de Colossenses, segundo o novo homem que se refaz. Eu preciso aleluia. estar refeito em Cristo Jesus. Por isso nós viemos às guerras, irmãos, preste atenção, as guerras podem me mutilar. Eu não posso estar ferido pelas guerras, eu não posso estar ferido pelas tribulações, eu não posso estar ferido sobre as circunstâncias que eu passei. Por isso, Tiago diz: tenha por bom ânimo todas as tribulações. Se eu não tiver uma boa alma, eu não consigo entrar no tempo de descanso. A minha alma é fracionada em dois.
E se a minha alma é fracionada em dois, eu começo as bipolaridades, as, como que eu posso dizer, as loucuras, os pensamentos vagando sobre mim, porque eu fui fracionado, eu fui dividido. Eu não posso estar com uma alma dividida, eu tenho que estar com a alma plena no Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. É só para amarretar aqui. O sol nascia na porta onde Judá estava, no centro, e o sol se declinava, né, em Efraim, que estava no centro, ou seja, no horário do descanso. Exatamente. Rapaz, é muita coincidência, meu irmão. Será por quê, hein? O sol E nascia em Judá e se punha em Efraim. Quer dizer, nas três tribos, Manassés, como é que é? Manassés, né? Manassés, Efraim, Efraim, Manassés e Benjamim. Benjamim. Benjamim à esquerda, Efraim no centro e Manassés à direita. E o sol se punha em Efraim ali, certinho. Que coincidência maravilhosa. Se pegarmos Vamos os descansar. três, pegar os três Hum, aqui, apóstolo, Efraim, Manassés e Benjamim, nós vamos ver o quê? Prosperidade, ou seja, bênção, perdão e paternidade. uau, é verdade, rapaz. Que isso, hein? É Olha que muita interessante. glória. O que me faz manter uma alma no descanso? Perdoar, prosperar e a bênção paternal. Isso daqui faz com que a minha alma esteja em um estado Aleluia. de paz. As bênçãos do Senhor, o perdão liberado, uma alma em paz, uma alma livre e a bênção de um Pai sobre mim. O que mais as pessoas, o que mais as pessoas procuram? A validação de um pai. Quem não encontrou e quem não se encontrou dentro da paternidade, meu irmão, a alma dessa pessoa não consegue descansar porque ele está todo dia tentando validação, tentando aprovação, tentando ser reconhecido, tentando, ou seja, ele nunca vai estar em paz. Ele sempre acha que as coisas não funcionam. Por mais que ele esteja dentro de um jardim, mas para ele nada vai funcionar. Aleluia. Orai-vos. Pai, eu quero, nesse tempo, Oh, concordar Pai. com a oração do apóstolo Joseir no começo. Sim, meu Pai. Entramos em Sim, Senhor. concordância com as palavras proferidas em Sim, Salmos. Pai. Sim, Pai. Proclamamos, Senhor, que nesse novo mês, e não só um novo mês, nessa nova estação, nós proclamamos as bênçãos do alto dos céus, as bênçãos geracionais, as bênçãos que foram perdidas, mas resgatadas em Cristo Jesus, aonde os abismos tinham tragados, mas o Senhor Jesus trouxe de volta e que essas bênçãos Aleluia. recaiam sobre cada um dos teus filhos. Amém, Pai. Nós Amém, Senhor. proclamamos as bênçãos do alto céu sendo derramado, mas também um bálsamo de cura. Senhor, que nesses dias o Senhor derrame, Senhor, um tempo, uma unção de alegria, uma unção de paz, que a alma dos teus filhos sejam conduzida a pastos verdejantes, como diz Salmo 23. E no descanso do Senhor, nós nos encontremos dentro de rios tranquilos, lugar de alimento, lugar de refrigério e lugar de conserto. E esse Aleluia. lugar é Cristo Jesus. Pai, conduza-nos nesse lugar. E eu quero declarar no começo, ao som das trombetas, ao som do chofar, nós queremos declarar que nesse tempo, esse será o tempo onde as bênçãos que estavam retidas,
as bênçãos que estavam paralisadas, as bênçãos que estavam sendo apreendidas, sejam liberadas. Cada bênção que estava Amém, Pai. paralisado nas dimensões espirituais, Oh, Senhor. seja liberado sobre a vida dos teus filhos, que haja restituição, que haja Amém, Pai. liberação, que haja potência, que haja resgate de heranças, que haja resgate de recursos, que haja resgate de ministérios, que haja resgate Aleluia. de casamentos, que haja resgate de relacionamentos. Em nome de Jesus, nós proclamamos que toda boca de abismos que se abriram nessa temporada seja resgatado pela potência da palavra de Jesus, e nós Aleluia. proclamamos uma dupla porção sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Nesse Amém. tempo do sétimo mês, nós proclamamos Aleluia. a palavra do Senhor, o governo, a vitória de Cristo sobre a morte, Aleluia. sendo Aleluia. estabelecida sobre cada um dos filhos do Senhor. Pai, nós abençoamos a sementeira, as ofertas que os teus filhos estão fazendo, nós É declaramos verdade. que haja a dupla porção sobre elas e Amém, eles Pai. prosperem de uma forma abundante, que os recursos venham, que todas as dívidas espirituais, físicas, dimensionais, sejam destruídas pelo poder do sangue do Cordeiro, que pagou todas as dívidas, e declaramos: entre no descanso do Senhor e prosperem em nome de Jesus. Amém, Amém. amém e Amém. 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 Aleluia. Receba, meu apóstolo. Obrigado por tudo. Que o Senhor abençoe você nessa terra aí, com umas castanhas que tem aí assada na brasa. São maravilhosas. Deus abençoe, Glória, lindo. Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe, amados. amém.